É uma bela história, uma história de superação, porque Deus ele não promete para nós que nós não iremos passar por dificuldades. Pelo contrário, Jesus ele disse que no mundo tereis aflições, mas para que nós possamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele tem as ferramentas, as estratégias para vencer o mundo, vencer o estilo de vida do mundo, as adversidades que existem no mundo, os problemas que existem no mundo e que vai em algum momento da nossa história nos atingir. Algum momento da nossa vida, alguma fase da nossa vida, essas adversidades elas vão nos atingir. E se nós tivermos os fundamentos, os princípios da palavra de Deus muito claro e colocarmos em prática na nossa vida, nós iremos superar esses desafios, iremos superar essas adversidades, esses momentos difíceis que enfrentaremos, e no final nós seremos abençoados, porque a Bíblia diz que o Senhor ele nos fez mais do que vitorioso, assim como Jó. Passou o que passou, a adversidade que passou, mas no fim ele saiu vitorioso, ele saiu abençoado, ele teve vida longa, ele teve o fim da vida dele se tornou melhor do que o seu início. Aí a gente começa a aprender alguns pontos na nossa vida, começa a aprender alguns pontos com a história de Jó, e aí a gente vai pegar e vai olhar e vai perceber as coisas que Jó fez, aquilo que ele passou, como ele conseguiu superar todas essas adversidades. Vocês sabem que Jó era um homem, diz ali, quando nós lemos no início, capítulo 1, que era um homem temente a Deus, um homem justo, um homem íntegro, um homem que amava a Deus. Só que Jó conhecia Deus por aquilo que ele ouvia falar de Deus, mas ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus. E quer ver você conhecer realmente a Deus de fato é quando você tem a experiência com Ele. E você pode ser que você venha passar isso. Ele tinha ali 10 filhos, era um homem próspero, era um homem rico, era um homem abençoado. E Jó tinha um hábito, e que você precisa prestar atenção nisso, e que eu vejo muitos cristãos falhando nessa área. Diz no início do capítulo 1 que Jó, os seus filhos gozavam da prosperidade do seu pai, aquilo que o seu pai havia conquistado e havia deixado de legado e herança para eles, e eles se divertiam. Mas só que Jó, ele era um homem que liderava os seus filhos para buscarem a Deus, para conhecerem a Deus. E diz ali o texto que ele chama os seus filhos para adorar a Deus. E diz o texto que à noite ele se levantava, amanhecendo a aurora, ele se levantava para oferecer sacrifício a Deus em favor dos seus filhos. Olha que atitude desse homem. Ele desafiava os seus filhos a buscarem a presença de Deus, a se arrependerem, a serem gratos a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida deles. E não bastante, ele mesmo, ele orava a Deus, ele oferecia sacrifício a Deus, ele saía do seu conforto para entregar os seus filhos nas mãos de Deus, para que Deus pudesse proteger os seus filhos, para que Deus pudesse guardar os seus filhos. E acontece uma situação na vida de Jó, porque você acha que você é uma pessoa que está imune a qualquer adversidade, você está enganado. Você busca Deus, você ora a Deus, você serve ao Senhor, serve com alegria ao Senhor, e Satanás, o adversário, o mal, o inimigo, ele está insatisfeito com isso, e por isso ele quer matar você, ele quer ver a tua morte, ele quer ver você indo para o inferno, e ele vai tentar de todas as formas tentar levar a sua alma para o inferno.
Mas ele viu que ele não podia levar a alma de Jó, não podia tocar em Jó. E ele tentou uma estratégia de desafiar a Deus. E ele chega diante de Deus e fala assim: olha, teu servo Jó, ele é próspero, ele é abençoado, por isso que ele não tem nada do que reclamar. Mas tira a prosperidade de Jó, tira tudo de bom que Jó tem, que eu quero ver se ele não vai reclamar, se ele não vai blasfemar contra ti. E Deus permitiu que Satanás tocasse, mas você não vai tocar na alma, você pode tocar em tudo, mas não toca na alma, porque a alma pertence a Deus. Deus permitiu. E quando Deus permite que Satanás ele toca na alma de Jó, Satanás começa a fazer uma devastação na vida dele, começa a levar tudo, começa a tocar tudo, e ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Satanás ele veio para matar os nossos sonhos, para roubar a nossa paz, para destruir a nossa família. É o jogo do inimigo para destruir, para nos colocar apoio. Ele começa a tocar e começa a matar as suas riquezas, os seus bens, destruir as suas posses. E aí ele toca naquilo que, uma das coisas que Jó mais amava, que eram os seus filhos. E começa a morrer seus filhos. E morre os seus filhos. Se não bastante de morrer os seus filhos, ele está triste, está devastado. Ele fica doente, uma doença terrível na vida dele. Os seus amigos olham e começam a julgar, começam a falar que aquilo que ele estava passando é porque ele era um pecador, porque ele havia pecado, porque ele havia errado. E por muito tempo Jó resistiu a esse tipo de pensamento dos seus amigos. E você precisa estar preparado, porque os seus amigos vão olhar para você e vão dizer que você falhou, que você está errado, que você está em pecado, simplesmente porque você não está conseguindo avançar, porque você não está conseguindo alcançar aquilo que você tanto deseja para a tua vida. Mas nem sempre é pecado, nem sempre é porque você falhou com Deus. Deus tem algum motivo, tem um propósito nisso tudo. E por isso você precisa permanecer fiel a Ele, voltar às bases, aprender os seus princípios, colocar em prática, porque ou mais hoje ou mais amanhã a história da tua vida pode mudar. E Jesus ele diz: ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Porque ele entendia que em algum momento da nossa vida nós iríamos passar tribulações tão terríveis, passaríamos talvez pelo vale da sombra da morte, e muitos daqueles que estão ao nosso lado iriam nos acusar, iriam apontar o dedo para nós. E esse momento em que mais nós precisávamos de ajuda, de sermos encorajados por estarmos fazendo bem, vão se levantar pessoas para dizer que você falhou, que você errou, que você não presta, que você não é digno, que você está no lugar errado, que você não tem o talento necessário para cumprir aquilo que você está querendo e propôs fazer. São os amigos, são as pessoas próximas, são os irmãos, são irmãos na fé, são parentes, são pessoas que estão próximas de você. Jó passou por tudo isso, mas Jó ele estava firmado em Deus, mesmo em dificuldade, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por situações adversas na sua vida, ele continuou fiel a Deus, ele continuou buscando a Deus, ele continuou acreditando a Deus, mesmo seus amigos. Mas ele precisou ter um equilíbrio emocional, ter uma fé grandiosa em Deus. E olha que ele apenas ouvia falar de Deus, apenas ouvia falar, conhecia Deus por aquilo que as pessoas falavam. A experiência dos outros nos alegra, mas a nossa experiência, gente, ela nos marca. É lindo nós vemos o irmão falando que foi abençoado, que está servindo ao Senhor, isso é muito lindo. Mas e você e a sua experiência com Deus? Essa que vai te marcar, essa que vai te mostrar que verdadeiramente existe um Deus que é Senhor da tua vida, que está no controle da tua vida, que quer te levar para a eternidade. A esposa de Jó
Não aguentando ver aquela situação que ele estava passando, ela falou assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque tanto tempo já se passaram e a tua vida não muda, a tua história não muda. E a pressão era tanta na vida dele, foi tanta de todos os lados. Tinha pressão com os amigos, tinha pressão com as pessoas que estavam próximas, com as pessoas que estavam mais afastadas, olhavam para ele e falavam assim: esse homem deve estar em pecado, esse homem é um desgraçado. Agora ele não tem os seus filhos porque havia sido mortos. Agora ele pega e olha e vê dentro da sua casa que a sua esposa, própria esposa, aquele que precisava do apoio, que ele contava com o apoio dela, olha para ele e fala: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele conhecia que existia um Deus, por aquilo que as pessoas falavam, que existia um Deus que era Senhor, que era um Deus que poderia salvar os necessitados. E Jó cumpria princípios, falou assim: esses são os princípios de Deus, eu vou colocar em prática na minha vida. E mesmo você colocando princípios em prática na tua vida, vai chegar um momento que vai acontecer situações adversas, vai acontecer tribulações, mas é caminhando nos princípios, colocando os princípios em prática, que a tua situação ela vai mudar. Essa situação ela vai ser revestida, vai se reverter essa situação para o bem. Porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que amam a Deus. Eu aprendo com Jó que apesar das dificuldades, apesar das tribulações, apesar da adversidade, apesar do sofrimento, vale a pena continuar servindo a Deus. Ser fiel a Deus. Tem pessoas que, se passar por uma mínima tribulação, quer sair da igreja, quer abandonar a Jesus, quer abandonar a fé. Mas olha o que Jó passou, olha a tribulação que Jó passou, olha aquilo que ele vivenciou, e ele continuou firme, ele continuou acreditando, ele continuou declarando que Deus é Senhor da sua vida. Ele falou: mulher, como que eu vou amaldiçoar a Deus? Você fala como se fosse uma louca. Como que eu posso amaldiçoar a Deus? E de fato chega um momento em que Jó começa a questionar, e toma cuidado com isso. Quando as tribulações elas vierem de forma tão intensa. Tem um grande evangelista, lá dos séculos 18, C.S. Lewis. Ele disse que o maior medo que ele tinha não era de deixar de acreditar em Deus, mas o medo que ele tinha era dele acreditar que Deus era um Deus mau, um Deus ruim. Porque C.S. Lewis, ele era um homem dedicado a Deus, foi talvez um dos maiores evangelistas do nosso tempo contemporâneo, um homem que amava a Deus, um homem que era dedicado à palavra de Deus. E ele era solteiro e pregava com tanto amor, com tanto afinco. E chega um momento que ele, uma das alunas dele se apaixona por ele, e ele resolve oficializar o relacionamento com aquela aluna, e ele começa a namorar com ela, a se relacionar com ela, a amá-la, e chega um momento que ela vem a óbito e ela morre. E ele começa a se questionar, começa a ficar indignado, porque ele cumpria princípios, ele se dedicava a Deus, e Deus permitiu que ela morresse tão precocemente. E ele teve que lutar contra ele, lutar contra as suas emoções, lutar contra aqueles sentimentos que queriam invadir a sua mente, de que Deus estava sendo ingrato, que Deus era mau. E ele precisou lutar contra isso. E aí ele declara, tempos depois, que o grande medo que ele tinha não era de não acreditar que Deus existia, mas de acreditar um pensamento negativo a respeito de Deus, que Deus era um Deus mau, um Deus raivoso, que Deus havia tirado aquela pessoa tão maravilhosa que ele havia dado o coração dele para ela.
E ele conseguiu vencer. E eu acredito que o maior medo de Jó era justamente esse. Porque só quem está na pressão, porque, irmãos, estar aqui é muito bom, louvar a Deus é muito bom quando tudo está bom. Quando o mar está favorável, quando o vento está calmo, você dá glória a Deus, você dá pirueta, rabo de arraia, planta bananeira. Mas na hora que a tribulação ela vem, na hora que o mar está agitado, são poucos que ficam. Quantos que não estiveram conosco aqui? Quantos que não estavam aqui dando glória a Deus, aleluia, cantando, sorrindo, feliz, mas de acordo que as lutas vieram, que foi se afunilando, a dor começou a intensificar, essas pessoas saíram, foram embora, abandonaram a Deus, não aguentaram. Louvar a Deus quando tudo está bom é muito fácil, é tranquilo demais. Mas na hora que a situação começa a apertar, as dificuldades começam a ser intensas, aí que você precisa mostrar de fato se você é de Deus ou não, se você conheceu verdadeiramente a Deus ou não. E por isso que é um grande perigo você estar na igreja e levar uma vida superficial da sua fé. Por isso que é perigoso você vir na igreja só por vir, você ouvir só por ouvir, você não buscar ter uma experiência com Deus, você se aprofundar na intimidade com Deus, orando cada vez mais, conhecendo a palavra de Deus cada vez mais. Tem pessoas que nem a Bíblia não lê. Eu quero te dizer que é impossível você conhecer a Deus se você não conhecer a sua palavra. Se você não conhecer a palavra de Deus, você não irá conhecer a Deus. É impossível. É impossível. Você precisa dedicar mais. De fato, Paulo ele fala em Hebreus capítulo 6, mas eu queria dar para vocês mantimento sólido, mas eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês ainda são meninos, vocês ainda são bebezinho na fé. Tem que dar mantimento, tem que dar leitinho para vocês. Vocês não podem ter mantimento sólido. Vocês não podem conhecer o mais profundo, o mais intenso de Deus. Eu talvez, não diz ele, mas diz eu, talvez ele torce, vocês não podem passar por tribulação, senão vocês abandonam a fé. Porque é menino. Pessoa que é menino na fé, pessoa que é criança na fé, não pode passar por tribulação. Uma criança pode andar sozinho por aí, irmãos? Uma criança pode? Não tem condições. E tem gente que é menino, anos e anos na presença de Deus, caminhando, e ainda é criança, bebezinho na fé, não aguenta uma tribulação, uma dificuldade. E olha que Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. Você vai passar. Ele está dizendo, vocês vão passar por dificuldades, se preparem. Ou seja, Deus está falando assim: vira homem, vira mulher, seja forte, seja corajoso, porque você vai passar por dificuldades, e você precisa ser forte para superar esse desafio que você tem. E eu não te abandonarei, eu serei contigo. Deus não nos abandona, nós que abandonamos a Deus, nós que viramos as costas para Deus, nós pedimos para sair. Vamos embora. Não dá para mim. Não dá para mim. Chega um momento em que Jó ele começa a ficar tão incomodado, a pressão de um lado e para o outro, e que ele começa a questionar a Deus. Fala, mas não é possível, Senhor. Por que eu? Por que eu estou passando por isso? E quem falou foi o próprio Deus, que Jó era um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus. Eu aprendo uma coisa aqui: não é porque você é íntegro, não é porque você é temente a Deus, não é porque você é justo, não é porque você é de Jesus, não é porque você tem o Espírito Santo, que você está livre de passar por dificuldades. Jesus ele disse: no mundo tereis aflições. As dificuldades elas podem chegar, bater a sua porta. E se você não tiver um alicerce profundo, se a tua vida espiritual não estiver alicerçada na rocha, você não vai aguentar. E eu quero desafiar você a construir a tua vida na rocha, não na areia. Apenas vir para a igreja, ouvir o pastor pregar,
é construir a sua vida espiritual na areia. Construir a vida espiritual na rocha é ler a Bíblia, é guardar, meditar, é você meditar. O que é meditar? Quando você pega e vai para uma loja e você vê uma roupa bonita, o que você faz? Você começa a meditar naquela roupa. Você para, olha ela, você se vê vestido naquela roupa, você se vê com aquele cabelo tratado, cabelo limpinho, a unha feita, mulherada aí especial, aquele sapatinho. Você começa a viajar, sim ou não? Os homens são no carro, né? Começa a meditar no carro, já começa a olhar, foi eu com esse carro dirigindo, eu indo com a família, eu passeando. Você está meditando. E quando você medita na palavra de Deus, você começa a meditar e você começa a visualizar você colocando em prática na sua vida. E se aquela pessoa se levantar contra mim? E se aquele grupo levantar? E se o diabo se levantar contra mim? E se eu cair numa situação difícil, como que eu vou agir? Deus deu um segredo para Josué, foi: Josué, medita nessa palavra de noite. Porque se você meditar nessa palavra de noite, você tiver ela nos teus lábios, no momento em que você passar por tribulação, por adversidade, você vai vencer. E você será vencedor em todo lugar que você passar, em todo lugar que você colocar as plantas dos teus pés, você vai vencer. Eu estou te dando todo o território. Porque quando Deus ele revela a sua palavra, Ele está te entregando tudo. Quando você tem a revelação da palavra de Deus, não há nada que seja impossível para a tua vida. Você se torna mais do que vencedor. Tudo aquilo que você decidir fazer, você sabe que você vai conseguir, porque Ele já te deu a vitória. Agora você só precisa colocar em prática as suas orientações na sua vida, para que aquilo possa se concretizar e materializar na sua vida. Ele começa a questionar, Jó começa a questionar: mas Deus, por que eu? Se eu sou tão justo, se eu sou tão temente ao Senhor, por que eu? Mas o que eu fiz? Me mostra o que eu fiz. Jó, ele começa a ficar desorientado. Aí Deus começa a pegar e perguntar para Jó, fala assim: Jó, você conhece quem fez as estrelas, como foi feitas as estrelas? Você sabe como foi feita as profundezas? Começa a questionar Jó. Você entende como que foi feito o sol, como que foi feita a lua? Você entende isso? Você está questionando a mim. Você entende isso? Como que isso foi feito? Você não sabe do que você está falando. E Jó de fato ele entendeu. Ele falou assim: realmente eu não sei do que eu estou falando. Ele entendeu que Deus é Deus, que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele está no controle de tudo, e que Ele tem a autonomia, o direito sobre as nossas vidas, porque Ele que nos fez, Ele que fez o mundo para que nós pudéssemos viver, fez o planeta Terra, o único capaz de vivermos. Foi Deus que fez todas as coisas. Ele tem o controle, Ele que deu a vida, Ele tira a vida se Ele quiser. E de fato Ele fala: eu sou Deus e nenhum outro Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, segundo a minha vontade. E Ele tem o direito porque Ele que fez. Mais direito Ele ainda tem porque Ele pagou um alto preço, dando o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário em favor dos nossos pecados. Deus começa a questionar: você está perguntando para mim? Não pergunte para mim. Não pergunte para mim por quê. Apenas fique firme, confie em mim. Simplesmente confie em mim. Simplesmente continue sendo fiel a mim. E Jó, ele devastado, enfermo, doente, passou, perdeu tudo, perdeu seus filhos, 10 filhos. Aí ele para, põe a mão na consciência. Realmente é Deus, Ele é Deus. Foi Ele que fez o universo, foi Ele que fez. Deus, eu me arrependo. Eu falei daquilo que eu não conheço. Quem sou eu para te questionar? Eu achei que eu era dono da minha vida, que eu fazia da minha vida o que eu queria. Eu preciso reconhecer que o Senhor é o dono da minha vida.
que o Senhor está sendo bondoso comigo, me permitindo viver mesmo doente, porque muitos não chegaram aonde eu estou, muitos morreram. E eu ainda estou vivendo, mesmo você doente, mesmo você passando por tribulação, mas se você está respirando, ainda há uma esperança para você viver o melhor nessa terra. Ele pôs a mão na consciência e entendeu isso. Eu não devo questionar o porquê, mas eu devo permanecer firme, até que o Senhor acha que eu devo passar por isso. Até o Senhor sabe de todas as coisas. Eu só tenho que ser fiel ao Senhor. Jó 34, 33, a Bíblia fala: se você, é você que deve responder, não eu. Aquilo que você quer que eu faça por você, faça você primeiro a mim. Você quer ser abençoado? Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa temente a Deus, porque o teu momento vai chegar. A tua história vai mudar, porque a Bíblia fala em Jeremias capítulo 11, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11: eu é que sei o caminho que eu tenho para vocês, os pensamentos que eu tenho para vocês. Eu tenho pensamento de paz, eu tenho pensamento de prosperar vocês, eu tenho pensamento de bênção para vocês. Deus tem, e de fato Jesus ele diz: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque todas as outras coisas, todas as outras necessidades será suprida na tua vida. E Jesus ele fala que aquele que quer buscar a sua própria vida, eu quero construir a minha vida, eu quero construir minha casa, eu quero carro, eu tenho que estudar muito, eu tenho que trabalhar muito, eu tenho que fazer isso com o outro. Você vai perder a sua vida, vai ser frustrante, você vai ver que não valeu a pena. Mas quando você, como Jó, estava lá rico, estava próspero, de repente mudou. Basta uma doença, basta uma enfermidade, basta um problema acontecer na tua vida e tudo muda. Hoje nós estávamos conversando, estava eu e minha mãe conversando, uma empresária respeitada na cidade, ela estava lá na nossa loja, e ela disse que ela foi almoçar, saiu no final de semana para almoçar, colocou lá olha só, foi colocar uma comida mais saudável no prato para ela se alimentar, e uma das folhas lá, alface, não sei o que é, ela foi comer de tarde, era na hora do almoço. Quando foi à noite, ela começou a ter diversas complicações, vários problemas. Como é que é que ela falou o nome? O nome é difícil. Citoplasmose, um negócio trem desse aí. E ela começou a ficar ruim, ela ficou ruim por muitos dias, né? Por muitos dias ela ficou mal no hospital, não sabia o que era aquilo que estava acontecendo. E quando eles fazendo diversos exames, eles perceberam a mulher estava perdendo a sua visão. E ela é uma empresária respeitada, bem-sucedida, depende da sua visão para que ela possa pegar e dar continuidade nos seus empreendimentos. Imagine ela perder a visão. E graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, eles conseguiram a tempo, descobriram qual era o problema, conseguiram eliminar em partes aquele problema. Mas hoje a sua visão ela está comprometida. Ela falou que era 40%, hein? Era 40% mais ou menos da visão que ela perdeu, né? Perdeu mais de 40% da visão. Uma pessoa próspera, bem-sucedida. Mas nessa vida nós não somos nada sem Deus. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Um alfacezinho, uma bactériazinha, quase destrói a vida da mulher. E quantas pessoas que não perderam, não foram devastadas. E nós ainda temos dificuldade de reconhecer que é Deus é que tem autonomia sobre as nossas vidas. Que se Ele não nos guardar, não adianta nada você tentar ser saudável, você tentar ser próspero, você tentar isso, tentar aquilo. Se o teu espírito não vai bem, você está vulnerável. Se o teu espírito não tem proteção, se a tua alma não tem proteção, se a tua mente não tem proteção, você está saudável, você está vulnerável, você está vulnerável. Por isso a Bíblia fala que uma coisa que você tem que guardar, proteger, é a sua mente, que ela esteja boa, porque senão já era.
o negócio vai ficar ruim para o seu lado, não vai dar certo. Jó fala assim: perdoa-me, Senhor, eu preciso reconhecer que Tu é Deus. O Senhor é que mata, o Senhor é que dá vida. O Senhor tem um projeto, um plano aqui para mim nessa terra. Se for o que quiser que for, talvez se fosse naquele tempo nós estaríamos cantando: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Talvez Jó teria cantado essa canção se fosse nos dias de hoje. E quando ele para e ele reconhece que Ele é Deus, e que ele para de reclamar, ele para de murmurar, ele reconhece que por mais que ele estivesse passando, ele ainda estava tendo a oportunidade de viver e ter a oportunidade de escrever novamente a sua história. Ele ora para os seus amigos. Deus pega e toca nos seus amigos e fala assim: agora é o momento de exaltar. Apocalipse capítulo 3, a Bíblia fala que Deus vai trazer os teus inimigos, aqueles que dizem que são de Deus, mas que não são, aqueles que estão falando que são de Deus, mas na verdade eles são da sinagoga de Satanás. Deus vai trazer eles nos teus pés. E Deus pega e fala para os amigos de Jó: mas se vocês que acusaram ele, vocês desfizeram dele, vocês menosprezaram a Jó, agora vocês vão até ele, porque ele que vai orar por vocês. Eu não vou ouvir a oração de vocês, eu vou ouvir a oração dele. Naquele momento, Jó, ele ora pelos seus amigos, e Deus ouve a oração de Jó. Seus amigos são abençoados, e agora as pessoas começam a trazer ouro, prata, riquezas, bens, e entregar para Jó. Começa a história a mudar. Jó é restaurado da sua saúde, agora ele está saudável. E as pessoas quando você está ruim das pernas, quando está ruim a situação pro teu lado, todo mundo foge de você, todo mundo quer correr. Mas quando está bom, tem pro teu lado, todo mundo quer estar contigo, todo mundo quer ser seu amigo, todo mundo quer estar na tua casa. Tu é uma bênção, tu é isso, tu é aquilo outro. Agora as pessoas começam a ir até Jó: eu trouxe presente para você, eu trouxe um brinde para você. Eu nem esperava isso. As pessoas começam. Quando você está passando uma situação difícil, quando a adversidade está na tua vida, as pessoas querem tomar o que é teu. Mas quando você está bem, as pessoas querem te dar as coisas. As pessoas começam a levar coisas e bens e presentes para Jó. E Jó agora começa a ter a sua história mudada. E ele começa a prosperar novamente. E diz a Bíblia no versículo 10 de Jó 42, que Deus dá em dobro, escute só, Deus dá em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. E a história final de Jó, ela se torna melhor do que o seu início. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade que você está passando, se você entender o que eu estou te dizendo hoje, se você colocar em prática na sua vida, não importa a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando ou que você vai enfrentar, se você continuar sendo fiel a Deus, se você continuar sendo justo, honesto, fazendo aquilo que é certo, ou mais hoje ou mais amanhã, não fique ansioso, não questione a Deus, não murmure contra Deus. Se você está passando o que está passando, há um propósito nisso, é porque Deus está te amadurecendo, é porque Deus está deixando você confiar única e exclusivamente nele, para que você não fale que foi na força do teu braço, foi no teu peito, foi você que conseguiu, foi pelas indicações, mas que você saiba que é Deus que tem o poder para mudar a tua vida, mudar a tua história. Vai chegar o teu tempo, você vai ser abençoado, você vai ser próspero. E Jó agora se torna mais rico do que antes. Jó se torna saudável, recebe tudo em dobro. E diz a Bíblia que ainda nasceram deles 7 filhos e 3 filhos, 10 filhos. Aí você, olha só agora, para nós finalizarmos, Deus deu tudo em dobro para Jó. Agora ele passa a ter mais ovelhas do que antes, passa a ter tudo em dobro. Só que Deus pega e dá para ele ali
7 filhos e 3 filhas. Se Deus deu tudo em dobro para Jó, por que não foram então 20 filhos? Você já parou para pensar nisso? Olha quantas ovelhas que ele tinha, quantas jumentas que ele tinha no capítulo 1, e olha quantas ovelhas e quantos jumentos e quantos bens que ele tem no capítulo 42. Mas os filhos continuam o mesmo do capítulo 42, é o mesmo número de filhos do capítulo 1. Você já parou para pensar isso? Por que disso? Você já parou para pensar? Por que não está escrito ali no capítulo 42, e Deus deu tudo em dobro para Jó, e Deus deu 20 filhos para Jó, que ele perdeu os 10 filhos? A resposta está no próprio versículo, que a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro para Jó. Então ele deu animais, ele deu os bens, ele deu fazenda, ele deu tudo, ele se tornou o homem mais rico do Oriente, muito mais rico do que antes, e ele teve 10 filhos, ele ainda nasceu 10 filhos dele, só que é do dobro, o dobro, continua sendo o dobro de filhos, porque foram os 7 que morreram, mais os 10 que morreram do capítulo 1, mais aqueles 10 do capítulo 42, ou seja, quando ele fala que Deus não mente, a Bíblia fala que Deus não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando o texto está dizendo que Deus deu em dobro para Jó, é porque lá no capítulo 1, quando Jó sacrificava, quando Jó orava, quando Jó clamava a Deus pela salvação dos seus filhos, no capítulo 42, Deus está dizendo que ele aceitou as orações do seu filho. Os filhos que morreram no capítulo 1 estavam com Deus no céu, e Jó iria ver isso lá na frente. Oh, aleluias! Olha que tremendo, gente! Deus aceitou as orações, Deus aceitou o sacrifício de Jó. E quando eu olho, eu falo assim: meu Deus, que coisa extraordinária! Sabe o que eu aprendo com isso? Que as tuas orações pelos teus filhos vai valer a pena. Que o teu sacrifício pelos teus filhos para conhecer a Deus, para se aproximar de Deus, vai valer a pena. Por isso eu aprendo que a Bíblia fala que aquele que aceita Jesus Cristo, você e sua casa será salvo. Não importa a dificuldade que eles passem, não importa a tribulação que eles passem, não importa se eles morrerem precipitadamente, mas Deus irá ter um compromisso com a tua fidelidade, a tua entrega, a tua oração e o teu sacrifício. Eles vão morar no centro do Senhor Jesus. Você imagina quando Jó chegasse no céu, ele iria ver os 10 filhos de Jó capítulo 1 e os 10 filhos de Jó capítulo 42, cumprindo o dobro que Deus disse. Sabe o que eu aprendo com isso? Que você tem que orar pelos teus filhos, que você tem que profetizar pelos teus filhos, que você tem que clamar a Deus pelos teus filhos, que se você não fizer isso, você está fazendo errado. Que se você não fizer isso, você está perdendo a oportunidade de proteger a tua casa, proteger os teus filhos, proteger a tua família. Mas veja que, preste atenção nisso. Não bastou apenas Jó ir para a igreja, não bastou apenas Jó sacrificar, levar sacrifício, levar ofertas para Deus. Mas há 3 pontos nisso. Primeiro, Jó era temente a Deus, era um homem justo, era um homem que amava a Deus, um homem íntegro, um homem honesto. Se você quer ver a salvação dos teus filhos, salvação da tua alma, salvação da tua descendência, seja íntegro, seja honesto, seja firme, seja fiel. A mulher de Jó falou assim: abandona esse teu Deus, amaldiçoa esse teu Deus e morre. A mulher afrontou a Jó, a mulher tentou tirar Jó do foco. Ele continuou firme com ela, com a sua esposa. Ele passou crise. Imagina só você na crise, a tua mulher do teu lado, o teu companheiro do teu lado. Você é o que as pessoas falam, você é a praga, você é a morte.
Amaldiçoa e morre, que aí eu vou ficar livre. Não diz a Bíblia, mas diz eu. Vou ficar livre, que o problema está contigo. Porque também, às vezes, a gente dá para parar e compreender. O amor de mãe pelos filhos, eu acredito que ainda é muito maior do que o amor de pai. O afeto, eu vi que ainda é muito mais intenso. Imagina só essa mãe. Como que ela deve ter ficado quando perdeu os seus filhos. E Jó teve um equilíbrio, falou assim, não, eu entendo o que você está falando, mas eu não vou me desesperar, eu não vou correr da tribulação. Nós vamos vencer. Você não sabe o que você está falando do que você não conhece. Calma, que Deus vai honrar. Mas hoje ou mais ou menos, Deus vai honrar. Deus vai honrar. Se fosse outros, quantos nós temos visto isso aí? São mais de 59% da população. Um em cada 3 casamentos que existe no ano, uma pessoa se divorcia. Porque as pessoas não aguentam, não conseguem passar pelas adversidades, está tendo problema, incompatibilidade, e vai embora. Mas quando estava namorando, era amorzinho para cá, queridinha, agora na dificuldade, na tribulação, na adversidade, foge. Não, aquilo é uma praga, aquilo é uma anta, aquilo é um monstro. Até parece que não sabia que era assim. Relacionamento com os outros, com o próximo, com a mãe, com a família. Mas Jó era um homem íntegro, um homem honesto, um homem firme, um homem de coragem, um homem que estava pronto para vencer qualquer luta e batalha que passasse. Por isso que ele teve tudo em dobro novamente. E gente, você pode conquistar tudo, mas se você perder a tua família, perder teus filhos, não há como ser feliz nisso. Não tem como você ter felicidade se você perder teus filhos. Sucesso sozinho é fracasso. Você perdeu sua família? Sucesso sozinho é fracasso. Sua vida se torna um nada. Mas ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem fiel. Se você quer manter os teus... São princípios bíblicos. E a Bíblia fala que a palavra de Deus é a mesma ontem, ela é hoje e ela será eternamente. Você quer ver seus filhos fiel ao Senhor? E a Bíblia fala em Isaías que Deus não deu o filho para vergonha. Deus deu filho para honra, e você precisa profetizar isso, porque Satanás vai querer fazer com que teus filhos sejam filhos de vergonha, que criem problemas, mas você tem que dar um basta a Satanás. Você pode até tropeçar, mas o Senhor vai colocar de pé. Era o que Jó estava dizendo. Pode ser que meus filhos tropecem, porque o mal, Satanás pode armar uma cilada para eles, mas eu vou continuar sacrificando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar orando ao Senhor, porque o meu Deus, ainda que passe qualquer adversidade, Ele vai me restituir, nem que seja na eternidade, aos meus filhos. Às vezes as pessoas, antigamente mais, hoje menos, mas antigamente nós tínhamos mais tempo, estávamos trabalhando no centro de recuperação, ajudando. Aí chegavam algumas mães e falavam assim: pastor, me ajude, eu preciso resgatar o meu filho. Eu falei assim: ótimo, eu estou contigo, eu vou te ajudar, mas é você que tem que ir na frente. Como assim, pastor? Você tem que orar, você tem que buscar, você tem que entregar a tua vida para Jesus, você tem que pagar o preço, o teu filho vai ser transformado, eu vou estar contigo lado a lado. Ah, pastor, chega assim, é que eu sou uma pessoa religiosa. Eu falei: tem como você ter resultado diferente fazendo a mesma coisa? Qual é o valor que tem o teu filho para você? Eu sei o caminho, agora eu não posso caminhar para você. Posso ir contigo, te acompanhando, te orientando, te dando a direção, mas é você que tem que lutar. É você que tem que lutar pela salvação do teu filho. E Jó demonstra isso, ele lutou pela salvação dos filhos dele, lutou pela salvação dos seus filhos. Jó entregava ofertas, trazia sacrifícios. Qual é o sacrifício que você tem feito diante de Deus pelos teus filhos? Talvez você precise sacrificar
Talvez o sacrifício que Jó teve foi: não, eu vou ficar aqui, manter a minha casa, manter a minha família, vou aguentar até o fim, fiel aqui, porque Deus vai me renovar, vai fazer eu vencer. Não, eu não aguento essa mulher, essa desgraça, estou indo embora, não aguento os meus filhos, não aguento essa dificuldade, vou embora, vou partir. Jó vai fazer o contrário. Eu vou entregar sacrifício, eu vou honrar, talvez o sacrifício para você é permanecer fiel em Deus. Talvez o sacrifício para você é permanecer fiel sem pecar, sem beber, sem fumar, sem se drogar, sem ir para as baladas. Talvez isso seja um sacrifício para você, mas vai valer a pena. Mas vai valer a pena. Jó orava para os seus filhos, intercedia. E Jó desafiava os seus filhos a buscarem a presença de Deus, a conhecerem a Deus. Qual tem sido o ambiente da tua casa? A tua casa, a tua vida é um ambiente propício aos teus filhos conhecerem a Deus? Ou só tem farra, só tem palavras torpes que não vale a pena? Como que teu filho vai pegar e vai receber a salvação? O que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a tua salvação? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a salvação dos teus filhos, perder os teus filhos? Jó, ele decidiu: eu vou pagar o preço que for pela salvação dos meus filhos. Eu vou me manter fiel, eu vou me manter honesto, eu vou me manter íntegro, eu vou me manter em relacionamento profundo e íntimo com Deus, a ponto de ele dizer assim: antes eu ouvia falar do Senhor, o que as pessoas me falavam, eu colocava em prática na minha vida, mas agora eu te conheço face a face. Agora eu sei quem tu é, porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu.